Primeiramente, boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos fazendo essa reunião virtual nessa época de pandemia, né? Os novos tempos, o novo normal, como alguns especialistas chamam. Então, estamos aqui também de maneira que a gente puder, né? Levar uma mensagem, continuar fazendo os estudos da reunião pública do Grupo Espírita André Luiz, felizes porque podemos, dessa maneira, entrar com algum contato, entrar com, né, alguma lembrança, uma saudade das vezes em que nós nos encontramos lá na sede do grupo, e agora temos aqui essa nova realidade de falar de casa e, ao mesmo tempo, estar falando para um público enorme. Então, com muita alegria, temos hoje mais um estudo, né, depois da prece. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Eu gostaria de começar nesse capítulo. Obviamente o capítulo é um capítulo muito extenso e poderíamos abordar muitas coisas, mas eu vou começar com um foco no item 7, que é uma mensagem de um espírito que assinou como um espírito amigo, e nós temos uma informação de quem foi esse espírito amigo. Então, começando, para citar uma história, está no livro A Vida Escreve. Vamos aproveitar que as reuniões hoje em dia são virtuais, aí dá para ler o livro aqui diretamente, o livro aberto eletronicamente na internet. E a história se chama Página de Anália. É sobre Anália Franco. Anália Franco foi uma professora primária e também formada, né, militante do movimento espírita, perdão, e ela, até pelo trabalho dela que ela fez fora do espiritismo, porque ela criou uma casa para cuidar das crianças abandonadas. E isso foi há mais de um século. E as crianças abandonadas, se hoje em dia já, né, a gente já sabe qual é a situação, imagina há 100 anos como é que era. E o trabalho dela foi tão recompensado, tão feito de maneira tão correta, que virou o nome de um bairro em São Paulo. Pouca gente talvez saiba da história dela, da Anália Franco, mas tem lá o bairro, né, Anália Franco. E a história da maneira como ela conseguiu construir a primeira casa para as crianças abandonadas é contada no livro A Vida Escreve, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E nesse página de Anália diz o seguinte: a doente se queixava em desespero. A senhora que lhe velava o leito perguntou: então, qual é a situação que está aí? A Anália Franco tinha sido contratada, ainda muito jovem, porque naquela época era um contrato para ser cuidadora, bastava que tivesse uma formação mínima. E ela foi contratada para trabalhar nessa casa de uma matriarca, né? Mas ninguém da família estava querendo cuidar dela. Aí contrataram a Anália Franco ali jovem. Então, Anália Franco, né, naquela época, para também colocar, né, situar as pessoas, a senhora estava lá deitada e a Anália Franco ficava sentada numa cadeira ao lado do leito. Por isso que colocou, né, o espírito Hilário Silva, né? A senhora que lhe velava o leito perguntou. Aí, no caso, é a Anália Franco. A Anália Franco perguntou para a senhora: permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Anália Franco já era espírita, né? E perguntou se podia ler uma parte do livro, de algum livro do Allan Kardec. No caso, era o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a enferma, que devia ser de qualquer outra religião anti-espírita, né? Deus me livre, gritou, cuspindo-lhe aos pés. Então ela gritou isso: Deus me livre, e cuspiu. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis. A doente exigiu: quero água. A senhora, bem impositiva. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca.
De copos às mãos, quer dizer, a Anália Franco, né, foi até a cozinha e trouxe água. De copos às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: que água imunda! Como se atreve a tanto? Quero outra. Então, olha só qual foi a situação. Às vezes, quando a gente está lendo a história, não repete. De copos às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou todo o líquido à face. Quer dizer, pegou a água, tinha acabado de beber, achou a água horrível e jogou na cara, no rosto, né? Na face da Anália Franco. Água imunda, como se atreve a tanto? Quero outra. A Anália Franco manteve o, o a polidez, né? Para a gente colocar de uma maneira serena. Manteve a polidez, né? Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. A senhora, nesse caso, é a Anália Franco. A Anália Franco, né? Vai na cozinha, vai ter que secar o rosto, né? Porque tinha jogado na cara dela. Trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. Então ela foi lá, preparou o chá e voltou. Só que fez um chá frio, né? Aí a senhora, que tá lá, a senhora doente, né? A matriarca, que tá lá irritada. Chá mal feito, chá frio. O conteúdo da taça foi então projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Então a senhora, ao tomar o chá, achou o chá horrível, chá frio, e jogou o conteúdo da taça no peito da Anália Franco, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente, foi a ordem obedecida. Então a Anália Franco foi lá, fez o chá quente, devia estar pensando, porque ela não joga o chá quente em cima de mim, pelo amor de Deus. Voltou com o chá quente. Bom, aí agora a Anália pergunta: você aceita agora o remédio? Indagou a assistente. Que venha depressa, disse, né, a mulher. Aí, às vezes, tem isso aqui, quando a gente vai contando esse tipo de história, tem que dar uma certa explicação, né? Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Aí tem que dizer, como é que eram os remédios naquela época? Talvez o pessoal lembre. Você pegava a cápsula e abria e despejava ela na água, e aí ficava borbulhando aquele remédio. E o gosto dos remédios era terrível, terrível. Hoje em dia você compra remédio com gosto de abacaxi, morango, hortelã, guaraná, qualquer coisa assim. Naquela época não tinha. Então, realmente, ficar doente era a pior coisa do mundo que podia acontecer, porque além da sensação ruim, o remédio era terrível, era uma amargura enorme. Então, o remédio veio, né? A Anália Franco despejou ali o conteúdo, a senhora bebeu e quando bebeu já estava se sentindo mal. Aí tomou o remédio, se sentiu pior e tinha que mexer o remédio com uma colher. E a colher naquela época era sempre colher de prata. Quem tinha a colher para né, mexer alguma coisa era sempre prataria. Então ela pegou a colher de prata e arremessou. E acertou o braço, no caso da maneira como o espírito colocou, né, no braço da amiga, no braço da Anália Franco. Surge pequeno ferimento mostrando sangue. Então fez um corte. E a enferma, a senhora que estava acamada, né, cai em crise de lágrimas. Começou a chorar. Chora, chora, chora. E depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. A interpelada sentou-se. Quer dizer, a Anália Franco nesse momento estava de pé, né? Porque devia estar, tinha acabado de entregar o copo com remédio. Sentou, a Anália então sentou, porque a senhora disse, né? Se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, pode ler o que quiser. Tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência.
no capítulo 9, que é o que, né, a gente citou que vai comentar hoje, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí vale a pena a gente ler a mensagem inteira, né? Já que estamos com essa possibilidade. Então, capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, item se chama paciência, o item 7. E diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bem dizei de Deus onipotente que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. Então, o Espírito que enviou a mensagem está aí no início, dizendo que, olha, o sofrimento é porque esse sofrimento é parte do, digamos assim, né? Hoje em dia se fala do processo que leva ao espírito que ele se melhore para que consiga atingir um nível mais alto de si próprio, né? Da maneira como nós podemos existir, né? A maneira como nós conseguimos alcançar estágios mais altos da consciência. Então, mas essa dor, a melhor maneira de fazer com que esse processo aconteça é praticando a caridade. Não precisa que a pessoa vai passar a vida inteira sofrendo, né? Como se dizia antigamente, comendo o pão que o diabo amassou. Para nós é muito claro que a caridade é o que... Só que a caridade que as pessoas entendem é a caridade de dar esmola aos pobres. E o Espírito está dizendo, a caridade que é muito mais penosa e muito mais meritória, e no fundo é o que faz com que a maioria das pessoas sofram, é a caridade de ter que perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e para nos porem à prova a paciência. Aí o Espírito termina assim: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos aos nossos deveres, as consolações e compensações, por outro lado, nós vamos reconhecer que são bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão, essa palavra resume tudo. Aqui está escrito, na época do Kardec, que o Espírito assinou como um Espírito amigo. O Divaldo Pereira Franco disse que esse Espírito amigo é Joana de Ângeles, que é o Espírito, né, mentor do Divaldo, e que teve uma vida no Brasil como Joana Angélica, por isso esse seu nome, também uma vida no México, tem várias encarnações anteriores, né? Então, da mensagem, o que a gente nota é que, obviamente, a maneira como as coisas são dispostas na Terra, as situações são colocadas porque é justamente para que haja esse aprendizado através de pessoas que têm divergências, mas foram colocadas juntas justamente para que elas não se prendessem pelas divergências que elas têm. Quer dizer, para que todo mundo aprendesse, né, que essa diferença não é esse o ponto. Quer dizer, é preciso que haja uma paciência, né? Quer dizer, que é a ciência da paz, quer dizer, que é o exercício da paz, que é a ideia de que nós temos que nos manter com o entendimento de que a situação geral, digamos assim, é muito maior do que a nossa possibilidade de fazer algo por mudança que não seja da nossa mudança, e que isso sim é que gere um efeito.
acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Conversaram ambas. A enferma, asserenada, ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro, em benefício dos meninos abandonados na rua. Então a Anália pôde contar para a senhora, né, depois que elas conversaram, quer dizer, durante a conversa, óbvio, que o desejo dela era criar uma instituição para as crianças abandonadas. No dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada em reequilíbrio beijava-lhe as mãos e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Quer dizer, depois daquilo, da situação que tinha acontecido, aquela senhora disse para a Anália que não precisava mais do trabalho dela. Quer dizer, a Anália estava ali só para ficar cuidando dela e ela já tinha se sentido, porque é o que o Espírito explica, obsidiada em reequilíbrio, quer dizer, ela já tinha voltado a uma situação de se sentir melhor. Ela se sentiu melhor justamente porque aquela amargura que ela estava sofrendo tinha ido embora, né? Beijava-lhe as mãos e deu a Anália Franco os primeiros 2 contos de réis. 2 contos de réis hoje em dia, acho que vale R$ 200.000. Não sei se com R$ 200.000 dá para construir um abrigo para as crianças abandonadas, né? Hoje em dia, né? Para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era a Anália Franco, a heroína da seara espírita paulista que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas. Então nós percebemos nesse livro A Vida Escreve, psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, Hilário Silva, o Espírito, nessa história, Página de Anália, é a primeira história da segunda parte. Nós percebemos o que é o exercício da paciência na prática. Talvez a maioria de nós tivesse se revoltado desde o início ou em algum momento, quer dizer, às vezes no início a pessoa fica assustada e não reage, depois acontece de novo. Aí quando acontece pela terceira, fala, não, isso eu não vou aceitar, não sei o quê. Não é que esteja, a pessoa não deva aceitar, que ela seja obrigada a aceitar. Mas no fundo o que o Espírito está dizendo é que assim, a revolta não teria feito com que a Anália tivesse conseguido o objetivo dela. Ela conseguiu através dessa paciência. Obviamente que paciência tem que ser uma coisa persistente, né? Foi dessa paciência persistente que ela conseguiu alcançar o desejo maior dela. Quer dizer, curiosamente, ou de maneira que a gente possa dizer até de repente contraditória, mas foi justamente porque ali ela aguentou esse sofrimento e conseguiu, pelo exemplo da paciência, receber mais do que ela receberia e que ela levaria muito tempo para conseguir se ela trabalhasse regularmente, quer dizer, ela conseguiu logo ali naquela situação o dinheiro que ela precisava para praticar a caridade maior, né? Ela não precisou levar 10 anos para acumular um dinheiro com muito sacrifício, que também seria, ou 10 ou 20 anos, o que seja. Então ali ela já conseguiu o que precisava. É óbvio que para nós é muito complicado que a gente pense que de repente tem que passar o tempo todo aceitando determinadas coisas que nós vemos que não são a atitude correta do outro, né? Mas o que a gente tem que levar em conta é de que maneira isso está gerando algo na nossa vida, quer dizer, qual é o aprendizado e qual é o resultado, o objetivo que a gente tem dali. Bom, aí, como a gente tem bastante tempo, né, 1 hora de palestra, foi comentado que o espírito amigo desse item 7, a paciência, do capítulo 9, Bem-aventurados os grandes pacíficos, era Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora de Valdo Pereira Franco.
Quando nós pensamos, né, em exemplo assim, de paciência, o Divaldo Pereira Franco é um médico que ainda está encarnado no momento que nós fazemos essa palestra, né? e, e ele construiu primeiro a Casa do Caminho, depois virou Mansão do Caminho, porque hoje em dia é um bairro lá em Pau de Lima, a quantidade de pessoas que ele ajudou e todas as dificuldades que ele teve. Quando a gente fala em paciência, obviamente que o caso do Divaldo é absolutamente notável, porque é justamente a paciência de ter passado a vida inteira querendo fazer algo pelo espiritismo e pelos outros, né, pelas pessoas. E em vários momentos, às vezes as pessoas olham e fica parecendo que é meramente quer dizer, como se já tudo tivesse sido fácil, as coisas tivessem acontecido dessa maneira, né? E várias vezes a situação, o Divaldo tem que visualizar o que dali, como é que aquilo ali transforma em alguma coisa. Porque em muitas situações, a própria a espiritualidade, ela, às vezes, né, a situação é assim, como falar, ó, isso aí depende de você. Quer dizer, você é que vai ter que... Nós estamos aqui dando a guarida, nós estamos aqui emitindo, né, as energias, não sei o quê, mas isso aí é você que tem que ver, ó, isso aqui, se isso aqui não está bem organizado, então vamos organizar assim, quer dizer, os espíritos não vão ficar falando toda hora, ó, isso aqui tem que estar organizado assim, não sei o que, blá, blá, isso aí é gente que... Então, tem várias vezes em que a situação, é, para, para que haja o exercício da paciência, é da nossa análise daquilo aí, da maneira como é que a gente vai querer dar o andamento daquilo, né? Não é uma expiação. Muitas vezes a gente acha que a coisa é unicamente uma expiação. Sempre tem um sofrimento tá ligado a um karma que a pessoa tem que passar por aquilo e não sei o que. Não, às vezes a pessoa pode escolher, na maioria das vezes, a pessoa pode escolher o caminho que fala, não, esse aqui é o caminho que vai ter sofrimento, mas esse aqui é o que eu aceito, porque é onde eu acho que eu vou chegar por esse ponto. Então, teve uma vez que o Divaldo ele contou isso numa palestra, isso tem no YouTube, a gente está fazendo a palestra eletrônica, né? Pode olhar aí no YouTube depois. O YouTube, Divaldo falando sobre depressão e obsessão. Aí ele estava dizendo que ele ia fazer uma viagem, e um dos filhos adotivos dele chegou para ele dizendo: tio, essa noite eu tive um pesadelo e eu sonhei que um monstro ia me agarrar, e quando ele agarrou no meu pescoço eu acordei, fiquei assustado, não consegui voltar a dormir, estou suando desde de agora. E o Divaldo pensando: olha, meu filho, eu vou ter que viajar, estou preparando as malas aqui. Aí ele disse: ah, tio, mas é que eu estou muito, muito preocupado. Aí o Divaldo pensou: eu vou te dar um passe, vamos ver se você se sente melhor. Aí quando foi aplicar o passe, o Divaldo disse que sentiu a presença de um espírito muito apagado, vamos dizer esse termo, para não dizer nada que assuste, né? Um espírito meio apagado. Aí o Divaldo pensou: pô, agora, logo agora, o que eu vou fazer? Aí disse: olha, quando terminar de aplicar o passe, você vai lá falar com o seu outro irmão, que era o médico, que atende na Mansão do Caminho, e diz o que você está sentindo. E fala que você, de repente, você está aí com depressão, alguma coisa. Aí o menino se sentiu um pouco melhor, mas e o Divaldo ficou pensando: bom, quando eu voltar, eu vou dar, né, prosseguimento a isso aqui. Aí eu estava precisando viajar, era uma viagem de 3, 4 meses, em que ele ia ficar fora, porque ia falar sobre o espiritismo em vários lugares. Quando voltou, e aí o Divaldo perguntou sobre o menino, falaram: ih, Divaldo, esse menino enlouqueceu.
Ele ficou biruta da cabeça a ponto de bater com a cabeça na parede. E a gente teve que levar ele para o manicômio. E ele está internado lá no hospital psiquiátrico, né? É o termo correto. E até quando ele foi falar com o irmão dele, médico aqui, irmão, que eram crianças adotadas, né? Quando foi falar com o irmão já no diagnóstico já achou que ele estava muito mal e a coisa só piorou e ele acabou sendo mandado para lá. Parece que não vai sair de lá. O Divaldo pensou, meu Deus, a coisa degringolou desse jeito. Só que ele lembrou que quando ele aplicou o passe, ele tinha visto lá aquele ser meio apagado em volta. Aí ele pensou, e se a gente tentar contato com ele? Quer dizer, talvez seja esse o motivo dessa situação. Quer dizer, talvez se a gente entrar em contato com esse ser, ele não viu outra maneira. Pelo que tinham falado para ele, ó, o outro endoidou e já era. Deu uma brincadeira, deu baixa no sistema nervoso. Não estava funcionando mais nada. E aí resolveram fazer isso. Só que na hora, aí é o que a gente comenta. Isso, obviamente, influenciado positivamente pelos espíritos. Só que na hora de fazer a sessão, não tinha outra pessoa para ser o médium. Entendeu? O médium ia ter que ser o Divaldo. E o grande ajudante dele, que era o tio Nilson, que foi o que auxiliou ele muito na Mansão do Caminho. E o tio Nilson bem caro, dizendo, eu não tenho 10% do nível do Divaldo, e como é que eu vou fazer? Eu que vou falar com o espírito vai me dar um banho, vai falar o que foi, vai... E o Divaldo disse, a gente não tem outra opção, é a única maneira de conseguir tirar alguma coisa para tirar o nosso filho de lá do hospital psiquiátrico, porque senão... Aí eles pensaram, tá bom, então a sessão vai ser, né, o Divaldo ia ser o médium, e o tio Nilson ia ser o que se chama de doutrinador, quer dizer, ia tentar falar com o espírito para convencê-lo. Bom, aí, como é que são as coisas, né? Começa a sessão, fazem a prece, evocam o espírito. O espírito, com certeza, se sentiu muito atraído para estar ali. O Divaldo, então, está, né, nesse transe mediúnico. O tio Nilson sentado, vem, e aí o espírito, né, perguntam se ele era o espírito que tinha se manifestado contra, e fala o nome do filho, né? O filho, né, o fulano de tal, por que você se manifestou contra ele, por que do seu ódio, né? Qual é o seu motivo de estar querendo acabar com a vida dele? E o espírito comentou o seguinte, há 100 anos, aqui nessa região da Bahia, eu era um fazendeiro muito rico. E eu tinha uma esposa, bom, há 100 anos, no caso da época da história que foi contada, né, que era lá dos anos 70. Então, era na época em que o Brasil, há 100 anos antes, o Brasil ainda tinha escravos. Ele era fazendeiro, era senhor de escravos, né? Eu tinha uma esposa e um filho. E eu tratava todo mundo com muito rigor. Essa expressão de tratar com muito rigor é porque você já viu que a pessoa era o tirano, assim. E também tratava, obviamente, a esposa e o filho com muito rigor. E um dia ele chegou, depois de ter dado uma volta a cavalo na fazenda, chegou em casa cansado, pediu um chá para a esposa fez o chá, ele não estava se sentindo bem, ele tomou o chá, começou a se sentir pior, deitou, adormeceu. Quando ele acordou de novo, ele sentiu que estava sendo sufocado. Estava
tinha alguém com um travesseiro empurrando a cara dele. Ele tentou se defender ali na hora, acordou percebendo, né, sem ar, mas disse que ouviu a voz da esposa dizendo: morre, miserável. Você tem que morrer, você é um tirano na nossa vida, né? A gente quer se ver livre de você. E ele mais ou menos entendeu a situação, entendeu que devia ser o filho que estava ali, empurrando o travesseiro na cara dele, e tentou, não conseguiu, o filho mais jovem, mais forte, e acabou apagando de novo, e quando de novo abriu os olhos, estava numa escuridão total, e ouviu, nessa escuridão total, ouviu assim, dizer: vai se vingar, eles te mataram, vai se vingar, eles me mataram. Eu estou aqui ouvindo essas vozes, mas de onde estão vindo essas vozes? Não identificou nada, achou que tinha ficado louco e saiu correndo pela escuridão lá. Bom, quase 100 anos depois, ele meio que disse que, né, passou aquele tempo infindável na escuridão, recobrou uma certa consciência e pensou: minha fazenda, minha esposa, meu filho, o que foi de tudo isso? E com o pensamento voltou à terra, quer dizer, saiu ali um pouco daquela escuridão onde ele estava, voltou à terra. Na, ali, aí ele se viu de novo em Salvador, se viu ali na região, foi até o lugar onde tinha sido a fazenda dele, disse que estava tudo diferente, não reconheceu nada, e falou: ué, o que fizeram da minha fazenda? E depois, quando foi para... quer dizer, ele foi ali para a fazenda próxima a Salvador, quando foi de novo para a cidade, e olhando e vendo as diferenças, a maneira como estava tudo diverso de quando ele tinha, né, meio entendendo ao mesmo tempo o que tinha acontecido e não entendendo nada. Aí ele se sentiu atraído por uma jovem. A jovem estava andando na rua e ele começou a se sentir atraído por ela, mas não por causa da aparência dela. Porque ele olhou e não reconheceu nada. Mas se sentiu atraído por algum outro motivo, como se fosse algo magnético. Aí, pô, se juntou ali, a jovem não percebeu, né? Ele entendeu que ele estava ali, não tinha mais o corpo dele, foi essa. A jovem continuou caminhando, foi para o cortiço onde ela morava, isso, né? Devia ser nos anos 60, né? Essa história dos anos 70. E aí, quando ela foi dormir, chegou no quarto lá, foi dormir, ele relata que ele está vendo em espírito a situação, aí ele viu o espírito dela. Quando, né, quando ela adormeceu, o espírito se desdobra, sai. Quando ele viu o espírito, reconheceu quem era a sua esposa da outra encarnação. E ele, em espírito, tomou um susto e voltou para o corpo. A mulher acordou, não conseguiu adormecer, e ele entendeu que quando ela dormia, ele podia atacá-la. E ela não conseguia mais dormir porque estava sempre tendo pesadelo. Acabou, depois de uma semana, tá se considerando, né, louca, e foi para um sanatório ser internada. Aí ele contou, na sessão lá que o Divaldo, que está sendo o médium, que está falando, contou que ele conseguiu fazer com que um enfermeiro do sanatório violentasse ela e estava tentando induzi-la ao suicídio. Então ela engravidou, ela não foi abortada, o bebê nasceu, fizeram o parto no sanatório e foi entregue para adoção. E depois de alguns anos é que esse espírito falando disso, aí eu me dei conta, é mesmo, eu tinha um filho, onde é que será que ele está? E se sentiu atraído nesse momento por esse lugar onde tinha essa criança que, de novo, esse filho que já tinha sido colocado para adoção, que era o filho dele, da outra encarnação, ele disse que também foi a mesma situação. Ele olhou, primeiro em espírito, quando ele viu isso, ele não deu a menor, né? Não tinha nada aparência igual da outra vida. Mas quando o menino adormeceu em espírito,
saiu, ele viu que ele também podia fazer a mesma coisa. Aí, para finalizar, porque a história é longa, né? A gente ainda tem que falar do final. Ele disse: agora eu vou me vingar. Eu vou levar os dois ao suicídio. Porque agora eu consegui colocar os dois em 2 manicômios. E eles não conseguem adormecer bem. Quando eles dormem é uma tragédia, e de dia, então você não consegue dormir direito de dia. E eu vou levar os dois ao suicídio, eu vou me vingar porque eles me mataram, eles não tinham direito de me matar, então agora eu me acho no meu direito de me vingar. E pronto. Aí, coitado. O Divaldo é que está sendo médium, né? Então o tio Nilson, que era o ajudante dele, é que tinha que falar alguma coisa. E o tio Nilson, aí de novo, é o que a gente comentou, a pessoa tem que tirar o que ela precisa, na maioria das situações, é dela própria, do que ela tem. O tio Nilson é uma pessoa muito simples. Então, para ele ganhar uma discussão com esse espírito, ele ia ter que tirar da simplicidade dele. E ele fez um raciocínio muito simples e que funcionou lá na situação. O que ele disse? Ele disse: primeiro, mas olha só, se você está aí do outro lado, se você levar os dois à morte, e os dois, você sabendo agora que existe a vida do outro lado, se os dois forem para o outro lado, eles vão estar em vantagem em cima de você. Quer dizer, você vai perder a vantagem que você tem. Você só tem vantagem sobre eles porque os dois estão vivos e você está em espírito. Se eles perderem a vida e forem para o outro lado, a sua vantagem acaba. Né? Eles é que vão estar. Vão ser de novo, né? Naquela situação da outra vida lá. Vão ser dois querendo te matar e você aí. No caso, né? Os dois vão tentar agir contra você, fazer alguma coisa. Segundo, você diz aí que está no direito de se vingar, né? De querer. Mas, assim, isso te dá alguma felicidade, isso te dá alguma alegria? Aí o espírito respondeu, né, amargamente: não, mas isso de felicidade e alegria ninguém sabe, né, o que é, isso aí é uma... Não, tem muita gente feliz e alegre no mundo e com certeza não é por esse motivo aí que você tá. Aí ele disse: ah, mas eles precisam sofrer o que eles fizeram. Eu disse: bom, isso aí eles já estão sofrendo. E outra coisa, não é assim que eles precisam pagar o mal que eles fizeram. Eles dizem: mas não é assim que eles vão pagar o mal que eles fizeram para você. Eles só pagariam o mal que eles tivessem feito para você se eles estivessem te dando alguma coisa. Você não está recebendo nada deles. Você vai se vingar, a coisa não vai ser resolvida e ainda vai piorar. Então, se você acha que merece receber alguma coisa, um pagamento de volta, é preciso que haja uma situação em que eles devolvam a você o mal que eles fizeram. Aí o espírito ficou meio assim na discussão, né? Porque viu que, obviamente, né? O argumento dele tinha sido invertido, ele ficou sem saber. Aí ele disse: mas então o que é que você me diz? Perguntou para o tio Nilson. Eu não vou fazer nada? Ele disse: é isso mesmo. Você vai fazer. Você não vai fazer nada. Você vai deixar que a situação deles vai correr do jeito que tem que correr. Porque se você acha que eles merecem sofrer alguma coisa, que você tem que receber algo deles, então vamos deixar que a coisa vai correr assim, que você vai ver que existe esse Deus que organiza as coisas. Vamos deixar que ele permita que, né, você, ao invés de atrapalhar o que tem que acontecer, deixe que a coisa corra e vamos, né, a gente vai estar aqui até para te ajudar. A gente não quer o seu mal. A gente percebe que você, apesar de na outra encarnação não ter agido dessa maneira rigorosa que você disse, não, talvez não tenha sido, né? Não era, mas enfim, também não era motivo para levar um assassinato, se for pensar desse jeito, ou achar que, enfim. Aí o espírito ficou um pouco mobilizado pela sinceridade do Nilson, né? E
E eles disseram, nós queremos te ajudar. Bom, aí o espírito aceitou, mas aceitou dizendo assim, mas eu vou voltar, porque eu quero ver como é que eu vou receber do mal que fizeram para mim. Aí disseram, tudo bem, fizeram uma prece e terminaram. A coisa estava gravada numa fita cassete, mostraram para o Divaldo. E aí, Divaldo, foi o melhor que a gente conseguiu. O Divaldo disse, não, vocês conseguiram o que precisava, quer dizer, era justamente atacar o sentimento do espírito lá que está querendo fazer o mal, mas qual é a felicidade que ele está tendo daquilo ali, né? E ele está só na loucura dele também de achar que vai ser o Vingador. Quando o Divaldo viu isso, perguntaram, mas a gente não sabe o que fazer. E agora? Faz o quê? Só fica esperando para ver o que acontece? O Divaldo disse, não, vamos lá vamos trazer o nosso filho de volta. Porque se o espírito obsessor que estava praticamente controlando o pensamento dele se afastou, agora é como se as nuvens tivessem saído, né? As nuvens negras se desfizeram. Aí o Divaldo vai no manicômio onde tinham colocado o garoto, chega lá, um dos enfermeiros conhecia ele, ali da coisa da Mansão do Caminho, e ele pede que o enfermeiro vá ver como é que está o garoto. O enfermeiro volta dizendo, olha, estranhamente parece que ele está melhor, mas isso pode ser só uma coisa do momento. E outra coisa, vai ter que esperar o diretor chegar para poder liberar. O diretor chega e diz, não, eu não vou liberar ninguém. Você quem é? Ele diz, eu sou o Divaldo, eu sou o responsável pelo garoto. Ah, você é médico? Ele, não, eu sou médium. Ele disse, você é louco também, vou internar você aqui no... Você já veio e já vai ser internado. Aí o Divaldo diz, não, mas eu sei que ele está melhor. E eu sou o responsável por ele. Eu posso tirar ele daqui com... Ele já tinha, né, um pedido para que ele venha. Você pode... mas o garoto vai enlouquecer na sua casa. Não, eu sei como é que ele já está melhor. E o diretor do hospital disse assim, se ele não se matar, eu como o meu diploma. O Anivaldo disse, olha, não come sem tempero, não. Bota um tempero aí no diploma quando for comer. Brincadeiras à parte disso. Ele não vai acontecer, não vai acontecer nada disso, eu ainda vou voltar aqui para mostrar o diploma dele. O médico, né, o diretor acabou aceitando. Divaldo volta para a Mansão do Caminho com o garoto. E o garoto, ele tinha apagado. Apagado no sentido, ele não se lembrava de nada. Nada, nada. Ele não se lembrava do período que ele tinha ficado no hospital psiquiátrico e ele se lembrava mais ou menos do porquê que tinha exatamente acontecido antes. Não contaram a parte do espírito para ele, que pensaram, é melhor nem contar, vamos só falar que ele teve um apagão assim na mente e aí o que acontece? Levam de novo o garoto não teve mais crise de bater cabeça na parede, de nada, de ter pesadelo, não estava mais tendo pesadelo, estava dormindo normalmente. Pergunta para o Divaldo disse, olha, a gente também não sabe o que vai acontecer. Então, nesse momento, a gente vai ter que esperar e ver aí o que acontece. Algumas semanas depois, quem bate lá na Mansão do Caminho é a mulher que é a mãe do garoto. E ela bate e diz assim, e começa a contar a história. Ah, porque tem alguns anos, deve fazer uns 15 anos ou um pouco menos, que eu enlouqueci, da noite para o dia eu endoidei, e eu mesma fui pedir ajuda no manicômio, pedi para mim, porque eu não tava me sentindo totalmente doido da cabeça, e aí me internaram lá, e há alguns dias, deve fazer um mês, eu acordei e parecia que a coisa tinha sumido.
e fui falar com uma enfermeira. A enfermeira olhou para mim e disse assim: mas você está com a cara de quem está boa, de quem não está mais doida, não. Aí eu falei: eu tô achando que eu tô boa. Eu disse: você parece que tá boa. Aí veio outra enfermeira e disse: ué, o que que aconteceu? Você está com uma cara diferente? Você tá boa? O que que foi? Melhorou? Aí disse: eu não sei. Aí chamaram o médico. Aí o diretor desse outro manicômio, né? O diretor também veio e fez a mesma coisa. Ué, você tá com cara de quem tá boa. Eu tô achando que eu tô boa mesmo. Aí disse: então vamos ficar algumas horas aqui, se a gente achar que você tá boa mesmo. E aí ela tinha mudado de comportamento. Quer dizer, antes, até na hora de comer, às vezes parecia que ia dar. E agora não, tava tudo, parecia que tava tudo. E aí liberaram ela. Falaram: ó, você tá boa, não precisa mais, vamos te liberar. Qualquer coisa que você sentir, você volta para cá ainda. Antes dela ir embora, a primeira enfermeira que falou com ela disse o seguinte: olha, há alguns anos você foi engravidada e o seu filho nasceu, ele não foi abortado. E ele foi dado para adoção, ele está em algum lugar. Ele está em algum orfanato, ele está na. Né, procura por ele, porque né, mãe e filho. E agora você parece que tá boa assim. Isso que é análise médica, se a análise não é, não, acho que você tá boa, não tá. E, enfim, aí ela vai até, ela disse que procurou em todos os lugares, ninguém tinha noção do que era, e ali na Mansão do Caminho era o último lugar que ela estava procurando. E quando ela falou isso, o Divaldo pensou logo, né? Pô, é a mãe do garoto. A coisa vai fechar assim, né? Aí o Divaldo disse assim: vamos fazer o seguinte, agora já está entrando na hora do recreio, vamos botar os garotos no pátio, mais ou menos da idade, e pensou: eu acho que é a mãe do menino que teve problema, vou botar ele no final da fila. E fez isso, né? Botou ele no final da fila e disse que a mulher foi olhando, olhando, olhando e não está sentindo nada. Quando viu, chegou no último menino e o menino estava olhando assim para ele, ela olhando para ele, a aparência física parecida. Aí era, obviamente, mãe e filho. Como é que conclui, como é que acaba a história? Ainda levaram 3 anos, porque o menino estava começando, ia entrar no ensino médio. O menino queria ir embora com a mãe. Aí o Divaldo disse: negativo, que você vai se formar e eu vou levar o seu diploma lá para o diretor do Instituto Psiquiátrico. Aí aceitaram, terminou os estudos. O Divaldo levou o diploma para lá. O diretor do instituto disse: agora eu sei quem é o senhor. E esse negócio de espiritismo, eu estou meio metido nessas coisas agora hoje em dia. Mas, né? Aí o garoto quis ir embora, né? Sair da Mansão do Caminho. Foi morar com a mãe e não deu mais notícia durante algum tempo, durante uns 5 anos. Depois de 5, 6 anos, voltou. Aí tava a mãe, ele tinha agora uma namorada, que já era esposa, e a namorada tinha engravidado, já tinha uns 4 anos, 4, 5 anos, e eles tinham um filho. Só que eles voltaram lá dizendo: Divaldo, nosso filho é o capeta encarnado. O nosso filho é endiabrado. Ele chuta todo mundo, ele joga as coisas nas pessoas, a gente dá brinquedo para ele, ele joga o brinquedo na gente, ele morde a gente, ele taca. É tudo isso. E a gente não está sabendo o que fazer, por isso que a gente voltou. Ele diz: você só volta quando tem problema. Isso. Quando é para participar das coisas, não vem. Quando tem problema, quando é para, né, agora que é pra resolver alguma coisa. E o Divaldo pensando: só tem um motivo para o menino ser um menino endiabrado. Aí o Divaldo disse: o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar aqui de hipnose o garoto adormecer e ver se eu consigo, como médium, que o Divaldo, na mediunidade que ele possui, entrar em contato com o espírito dele. E o Divaldo relatou que, né, não deu outra. Na hora de entrar em contato com o espírito no garoto, ele disse: Divaldo, eu voltei aqui, eu não disse que ia voltar. Aí ele disse: meu irmão,
Pensei que era você mesmo. Você se lembra de mim? Ele disse, claro que eu lembro. Pensei muito no que você falou né, e nessas coisas de que a coisa tem que dar, que eu não devia agir, que eu devia permitir que a coisa seguisse. Mas agora eu estou aqui. Ele diz, mas se você está tratando o seu pai e a sua avó dessa maneira, que eu não gosto deles, não. Não me sinto bem com eles, não. Aí o Divaldo disse, meu irmão, agora é a oportunidade de você receber o mal que você fez. Você não estava achando que tinha sido, né, que precisava receber o mal que tinham feito com você, porque você... Então, agora é a chance que você tem. Então, aproveite essa oportunidade. Não haja dessa maneira, né? Conversou ali telepaticamente com o espírito. E o espírito respondeu, Edivaldo, de novo eu vou ter que pensar nas suas palavras. Mas agradeceu, né? Agradeceu ali o Edivaldo. Também ficou contente que o espírito, a coisa, né? Como se fosse o ciclo, esse ciclo todo estava se fechando. O menino então volta e aí o Divaldo, enfim, para esse é o final da história, falou pro pai, para a mãe e para a avó. Vocês vão ter que vir aqui na Mansão do Caminho sempre, porque tá todo mundo precisando ser evangelizado. Tá todo mundo precisando ouvir os ensinamentos aqui. Porque senão, já viram, né? Vai desandar de novo, porque o menino, no espírito dele, ele devia sentir uma raiva enorme. Era uma raiva inconsciente que ele, como que se ele lembrasse do mal que ele tinha recebido, né? Por ter sido assassinado. Enfim, como é que então a gente visualiza isso? De novo é a questão da paciência. Por quê? Porque uma relação tinha sido quebrada por um assassinato. Quer dizer, até nesse caso, reparem, é óbvio que ninguém gosta de viver com uma pessoa que tem uma atitude de tirania. Mas a resposta para a atitude de tirania, né, do pai, no caso lá da história, pai e marido, vai se for para assassinar ele, aí piora, porque aí depois fica a ligação. Se tivesse aguentado até o final, o que seria obviamente um sofrimento, mas depois que acabou, acabou. Eu já te aguentei, não deve nada, não deve nada. Agora, se cometer um assassinato, aí a coisa vai rolando, é como se fosse rolagem na dívida. E acaba não permitindo que na outra oportunidade haja, porque se digamos assim, se a relação tivesse sido contabilizada, vamos colocar nesse termo matemático, não precisaria que na outra encarnação em que, né, ambos voltaram, eles tivessem que ter uma ligação com né, quer dizer, a coisa já tinha sido resolvida ali, né? O outro não teria um argumento. O espírito achava que ele tinha um argumento, que ele tinha sido assassinado. Se ele não tivesse sofrido nada. Então, quando a gente pensa nisso, hoje em dia, da maneira como a sociedade caminhou é possível que esse argumento seja utilizado até pelo entendimento do relacionamento que as pessoas têm. De falar, né? Olha, isso aí a gente não vai aguentar e não precisa aguentar, porque hoje em dia esse tipo de atitude tirânica não precisa haver. Talvez já foi necessário em algum momento. Hoje em dia não. Hoje em dia, né? As pessoas podem sim, porque quando o personalismo é muito forte, né? Fica segurando. Para terminar com um conto, aí eu até brincar aqui, dizer que é um conto infantil, porque é de um livro infantil psicografado pelo Chico Xavier. Já estamos no final, né? Estamos nos finalmente. O nome do conto é O Poder da Gentileza.
E essa história está no livro Alvorada Cristã e fala sobre um professor negro que quis construir, que nem a Anália Franco, uma escola para os pobres, só que ele não tinha dinheiro. Foi pedir para o prefeito da cidade. O prefeito vai dar dinheiro para construir escola assim, é só na imaginação, né? E ele não sabia o que fazer. No domingo de manhã, no mercado público, como ele era um professor, mas era um professor negro, ele estava lá no mercado público parado, uma senhora veio, chamou ele e perguntou: você está aí sem serviço? Me ajuda aqui no negócio. E ele disse sim, tudo bem. E ele podia ter dito que não, que era um professor que não ia aceitar aquilo, mas ele aceitou, pensando, né? Vamos ver no que vai dar. A senhora contratou ele para ser garçom numa festa particular que ela ia dar só para os principais convidados da cidade. E ele, como tinha sido contratado para ser garçom e não disse que era professor, e ela também não perguntou, ele cortou lenha, fez a parte de colocar a mesa, os talheres, fez a parte de cozinhar os alimentos, tudo, fez sem dizer nada, ainda foi lá de bandeja na mão distribuindo para os. Bom, a festa está rolando quando está já para o final. Quem chega, porque era um jantar, né, bem tarde da noite, quem chega é o prefeito. E o prefeito era o irmão da. E chega, e o prefeito chega, e né, tá ali, conversa com um, conversa com o outro. Aí vem o professor, né, no dia anterior tinha falado com o prefeito olha e leva um susto. Como é que tinha sido? Ué, e não falou nada. No final da festa, quando já tá, todo mundo já tinha ido embora, o prefeito vai falar com a sua irmã, que tinha organizado, e dito, mas o que que ele... Esse é um professor que veio pedir para construir uma escola para criança, num lugar tal, não sei o que. Ele não me disse nada. E o pessoal de início, né, os dois estão ali pensando, mas por que que ele não falou nada? E o que será que ele está querendo? Aí o prefeito vai embora, a senhora disse, porque ele tinha trabalhado muito bem o tempo todo, disse para o professor disfarçado de garçom, né, vamos colocar dessa maneira, quanto é que você quer pelo serviço? Aí ele diz, minha senhora, a minha maior alegria é fazer as coisas em benefício dos outros, porque eu me sinto bem fazendo isso. O que a senhora achar que... E ela ficou assim, porque ela, né, na história contada, ela nunca tinha ouvido alguém falar dessa maneira. Não, eu faço pelo prazer de... Não, todo mundo sempre... E aí ela meio que diz que vai dar uma quantia, ele aceita, mas vai embora e ela consegue, no dia seguinte ela descobre onde é que ele estava hospedado, vai lá na casa dele, perdão, vai lá no hotel, se não me engano, que ele estava hospedado, e diz assim, olha, o prefeito é meu irmão, ele me contou da sua história. Eu não sabia que você era professor, mas fiquei até contente porque eu nunca tive um empregado tão, tão bom. E eu quero lhe dizer que eu não tenho filhos, nosso pai nos deixou uma herança muito grande, eu vou custear a construção da escola, né? O meu irmão vai liberar o terreno, eu vou custear e você vai poder ser o organizador, né? O diretor, se você quiser. E ele agradeceu e disse, né? Não diz nada na história, ele simplesmente beija as mãos dela. Então, o espírito termina dizendo isso, né? O Neil Lúcio, que o poder da gentileza vence qualquer obstáculo. Então, nós temos essa possibilidade de sermos pacientes e gentis. Vamos exercitar isso da melhor maneira que a gente puder para obter o que nós queremos, né? Não é para nenhuma outra coisa que não conseguir alcançar o que a gente mais deseja no mundo. Que assim seja. Obrigado pela atenção de todos, que tenha sido uma palestra proveitosa. Graças a Deus e vamos passar com paciência e gentileza por essa pandemia. Que Deus assim nos abençoe.